Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise astrológica semanal periódica do céu, com as posições planetárias, ingressos, aspectos deste período de 13 a 19 de novembro. Céu da Semana chegando ao vivo, online, gravado também para quem assistir durante a semana. Falaremos aí dos movimentos astrológicos, temos aí bom aspecto de Vênus com Plutão. Boa noite, pessoal que chega. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Quem assistir ao longo da semana. Temos bons aspectos de Vênus com Plutão, bons aspectos de Vênus e Mercúrio também com Júpiter, né? Ontem tivemos eclipse, mas não eclipse nem de Sol de Lua, tivemos eclipse da Bonnie Tyler, por isso que a live está hoje gravada no domingo e não no sábado, né? Foi bom, o Cal Russo, foi bom, show, foi ponta firme, a mulher entregou além da conta, né? Boas-vindas aí, boa noite. Fábio, será sobre o mapa da Gal, o que significa Júpiter conjunção Saturno? Veremos em seguida, o Fábio, veremos em seguida, tá? Mas acho que ela não tem Júpiter-Saturno não, tá? Acho que foi o Júpiter-Netuno que você deve ter visto, né? Então aí tivemos essa semana com essa questão da Gal aqui no Brasil, né? Ela que faleceu aí na semana, o Brasil em comoção, né? Aliás, a semana começa, gente, esse final de semana, ele vem sendo marcado, deixa eu ver o aspecto aqui, Vênus-Plutão, Vênus bom aspecto com Plutão, até nessa pegada né, da situação da Gal, do Rolando Boldrin, olha só, Vênus sexto Plutão, Mercúrio sexto Plutão, que de alguma maneira tem um contexto a tratar da intensidade dos sentimentos, né? Do extremo, é aquele fator, de certa forma, aconchegador, se é que existe essa palavra, do aconchegar numa situação de luto, de perda, né? Bom aspecto de Vênus-Plutão, bom aspecto de Mercúrio-Plutão, de alguma maneira essas celebrações da arte, né, em função de quem já partiu, mas meio que reciclando o sentimento, né? Coisa poética, né? Uma coisa para inspirar, né? No som da Gal, o nosso ilustre Rolando Boldrin, que também faleceu. Então nós temos aí esse tempo interessante de bom aspecto de Vênus com Plutão e Mercúrio com Plutão, que é muito interessante para esse aprofundar dos temas um tanto mais delicados, mais polêmicos, mas também de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais intensa. É um fator positivo também para um redirecionar questões nos relacionamentos, nas convivências, de maneira um pouco mais íntima, de maneira um pouco mais profunda também, né? A gente fica propenso a uma abertura de um acesso à caixa preta nas relações, né? De desvendar ou de tirar a limpo questões da parte íntima ou de pendências, né? Então aqui é um tempo que a gente começa a semana com esse momento um pouco mais intenso do bom aspecto Vênus com Plutão e de Mercúrio com Plutão também, de falar um pouco mais na intensidade das questões, né? Do aprofundar assuntos, né? Uma sensação de resgatar afeto também, de resgatar temas que envolvam tabus, aquelas coisas que a gente meio deixa no sigilo, né? E que a gente fica disposto ou propenso a dar uma escancarada, não uma escancarada, mas uma confidencializada, de repente com alguém que a gente conhece ou confia mais. É interessante para terapias também, começar a semana para quem lida com alguma terapia, ou para quem faz terapia, ou para quem encontra um meio, encontra um jeito de tratar terapias, né? Num certo sentido, Carl, a gente deve falar ou segurar a onda. Não, acho que deve dar uma direcionada em quem confia, né? Não é para qualquer pessoa, para qualquer vínculo. É claro que você, normalmente, a intimidade, ou a questão de tabus, ou questões mais assim camufladas, a gente meio que acha
quem pode confiar para dar uma confidencializada. E às vezes isso funciona nas terapias. Boa noite, Clarice! Então, pessoal que chega aí, esse é o céu da semana de 13 a 19 de novembro. Então, esse tempo de Vênus, bom aspecto com Plutão, Vênus sextil com Plutão, Mercúrio sextil com Plutão. É um tempo de abordar polêmicas, né? Algumas polêmicas são abordadas, algumas polêmicas, alguns tabus, né? Aliás, já vem acontecendo de uma forma intensa, de uma forma, né, tratativa sobre temas que envolvam preconceito, questões em geral, né? E que com Vênus, Plutão, Mercúrio, Plutão, de alguma maneira, um debate, uma exposição, uma condição mais esclarecedora pode ficar suscetível a ser tratada, né? É frequente, às vezes, essa comoção com as questões de perda, né, coletiva. Boa noite de Portugal, Carla Fonseca, boa noite, Alemar, pessoal que assiste aí à distância, Mini Mônica, pessoal que está aí de plantão, quase chegando na segunda-feira. Então boas-vindas aí a quem assiste. Este é o Céu da Semana de 13 a 19 de novembro, para quem chega. Então, falando aí desse tempo de aspecto Vênus com Plutão, Mercúrio com Plutão, formando bons aspectos. Então, tem esse momento de tirar a limpo ou de aprofundar as questões que envolvam relacionamentos, que envolvam intimidade, que envolvam, né, assuntos de uma maneira geral, né? Boa noite, Gui. Você vai fazer alguma live sobre o Sol de 2023? Faremos. Que dia é hoje, Cássia? 13 de novembro, né? Então, tem uns 40 dias ainda para chegar 2023, né? Temos uns 40 dias para chegar 2023. Um dia de cada vez, né? One day for moment, né? Então, faremos, claro que faremos. Falaremos coisas pra dedéu. Falaremos de Plutão fazendo a primeira visita em Aquário, do Júpiter voltando para Áries, do Saturno chegando a Peixes, né? Mas temos 40 dias de 2022. 40 dias acontece muita coisa. Não é, Fernanda Possebon? 40 dias acontece muita calma e elegância, né? Calma e elegância. Então, lógico que falaremos de 2023. Tem coisa beça para falar de 2023, mas tem 40 dias ainda, né? Attention, please, né? Tem 40 dias para falar de 2022 ainda. Tem Copa ainda, gente. Tem Copa ainda, né? Calma e elegância. Tem coisas para acontecer em 2022, né? Até os 49 do segundo tempo, campeonatos se decidem, né? Então, alto lá. Então esse é um tempo aí de semana de bom aspecto, Vênus com Plutão. O pessoal tá ali na frente, uranizando a parada, né? Então, mas é compreensível, né? É compreensível. A gente parece que quer passar logo, né? O 2022. Então esse tem Copa, como não, né? Tem uma copinha ainda pra gente tirar uma onda, né? Qualquer que seja o lado. Divertir um pouco, pelo menos, né? Ou chorar, dependendo do envolvimento de quem se envolve na Copa. Então, esse momento de Vênus-Plutão. Tem o seu aniversário ainda, né? Você ainda tem aniversário ainda, você já está preocupada com 2023. Então falaremos sem dúvida. Provavelmente até o teu aniversário a gente fala, né? Então tem essa coisa. Os virginianos vão estar a bombar em 2023, né? Olha, não só virginianos, né? Mas mais gente também, né? Então, aguardemos. Então, pessoal, Vênus bom aspecto com Plutão também é interessante para direcionar, desvendar questões que envolvam negócios, informações que envolvam assuntos atrelados a comércio, papéis, documentos. A gente, né, dá uma clareada, descobre informação antes de negociar alguma coisa, aprofunda mais, né? Que o Mercúrio também forma bom aspecto com Plutão junto a Vênus com Plutão. Então, a gente tem uma onda de aspectos de Mercúrio e Vênus, porque Mercúrio e Vênus vão meio comboiando, né? Eles vão entrar até em Sagitário juntos, que falaremos a seguir, ó. Os dois estão meio em comboio, né?
né? Interditaram aí pararam as estradas no Brasil. E o Mercúrio e o Vênus também estão meio comboiando, né? Parece os protestantes aí né? Os protestantes aí do Brasil estão parando até o comboio de Mercúrio e Vênus, né? Deve ter gente lá em Mercúrio e Vênus interferindo no movimento dos dois, porque até eles estão em comboio, né? Mas é isso aí, eles vão fazer aspecto também com outros planetas. Então a gente chega na segunda-feira aí com um bom aspecto de Sol-Netuno. Temos uma leva de bons aspectos aí na semana, olha só que legal, Sol, Netuno em bom aspecto, né? Todo aspecto com Netuno, ele é sempre fator interessante para dissipar as nuvens, né? Cair as fichas, dá uma limpada na lente, desembaça o que está embaçado, melhora as percepções das questões, né? Estou ansiosa para ouvir sobre o nosso... o Mini Mônica, falaremos. 2023 está a chegar, mas temos 40 dias de 2022 ainda, né? Tem muita coisa. Em 40 minutos acontece muita coisa, se imagina em 40 dias, né? Então tem tempo para mais de 40 dias até, né? Por aí vamos. Então temos aí bom aspecto de Sol Netuno, Sol trígono com Netuno, aspecto especial para diversões, para inspiração, para música, arte, lazer, para terapia. A gente viu que Vênus e Mercúrio com Plutão facilita uma sensibilidade das questões, de confidencialidade, né? Sol Netuno também. Sol Netuno é especial para terapia, para música, para espiritualidade, para a gente perceber questões, né? Daquele pá, né? Nossa, então era isso, né? Olá, Fábio, boa noite. Então a gente tem esse tempo de de percepções, né? 39 dias, né, menino? 39 dias, então. Estamos a caminho do 2023. Então essa semana que começa com o Sol Netuno é especial para uma questão de causas, do coletivo, né? É interessante para a gente dar umas sacadas diante de assuntos, ou seja, no relacionamento, na vida familiar, no trabalho, dá uns estalos, né? Uns estalos, uns inspirações. Para quem trabalha com arte é muito bacana, para quem trabalha com questões de... Netuno é muito associado ao que envolve terapias e também substâncias, parte química, né? Olá, Thaís, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Tem um casal aqui, gente. Então temos aí esse momento das percepções, dos desvendar questões, até a parte científica, a parte de descoberta, a parte de desvendar temas, né? De tirar à tona o que vem um pouco confuso, né? Só o bom aspecto do Netuno dá umas inspirações, uns estalos, umas eurecas, umas percepções, dissipa, né? Dá uma dissipada nas percepções, certo? Terça-feira, nós temos bons aspectos de Vênus e Mercúrio de novo. Eu falei de Vênus e Mercúrio em sextil com Plutão, né? Olha lá, Vênus e Mercúrio em sextil com Plutão. Mas também Vênus e Mercúrio formam bom aspecto com Júpiter. Olha só que beleza. Ó, Vênus e Mercúrio em bom aspecto com Júpiter. Olá, Cris, tudo bem? Vera Lúcia, pessoal que chega, boa noite, Thaís, boa noite, Joana. Boas-vindas aqui. Chega este ao céu da semana de 13 a 19 de novembro. Bons aspectos de Vênus e Mercúrio com Júpiter. Falamos dos bons aspectos de Vênus e Mercúrio também com o Plutão anteriormente. Com Júpiter, gente, ele é interessante para dar uma expansão nas relações, ele é positivo para a gente se inspirar em pessoas de conhecimento. Oi, Daia Duarte, tudo bem? Inspirar em pessoas que trazem conhecimento, em pessoas que dão uma mentoria, né? Desenvolver aprendizado, aperfeiçoar conhecimentos, trocar ideias com gente conhecedora. Isso pode ser interessante até uma compra que você possa fazer, troca uma ideia, olha, esse produto é legal, esse produto funciona assim, assim, assado, mas aquela outra marca é diferente, assim, assim, assado. Então, no trabalho, a gente dá uma apurada na informação, aperfeiçoar,
né, dá uma intensificada no conhecimento. Não, Mnemônica, o Mercúrio e o Vênus que estão saindo de Escorpião e o Júpiter em Peixes, tá? Então, o Mercúrio e Vênus, sim, estão saindo de Escorpião e o Júpiter em Peixes, então o trígono, bom aspecto de Mercúrio e Vênus com o Júpiter. Então, Mercúrio e Júpiter também é interessante para apurar aprendizado, para aperfeiçoar conhecimento. Dá uma olhadinha no que aquela astróloga também fala, não só o guia astrólogo, né? Dá uma olhadinha ali no outro, né? Eu mesmo gosto de ver os amigos, colegas, né? Trocando, interagindo, o que uma astróloga está falando, o que o outro está pitando. Tem umas bobajadas também, mas tem gente muito legal, gente nova que é muito bem instruída com a astrologia, mesmo da área, que a área de vocês. A semana tá ótima, Déia, que coisa boa. O pessoal tá aí aproveitando os bons aspectos de Vênus, de Mercúrio, né? As paixonites, inspirada, inspirações, coisas fluindo, né? Boa noite, Fernanda Drebs. Então aí, um tempo interessante com Júpiter, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Júpiter, para encontrar referências de conhecimento, referências de informação, gente que é graduada e que tem disposição para trocar aprendizados conosco, interagir, né? E mesmo na parte afetiva, na parte amorosa, expandir o contato, né? Expansão, dar uma dedicação no viver temas em relações, expande contatos também, interage mais com contatos à distância, um amigo ali de outra cidade, online, que você volta a fazer contato, ou de outro país, né? A taróloga também, né, Kátia? Dá uma escutada na outra taróloga, no outro, né? Na gente que atua também em áreas semelhantes, mas que dão uma alimentada no conteúdo, né? É sempre bom. O Júpiter ele sempre incentiva o saber, incentiva o conhecimento, né? Temas gerais que a gente gosta e a gente pode acrescentar e agregar interesses, agregar assuntos, né? Viver mais entretido com novas informações e aprendizados, tá? Então tem esse tempo especial do bom aspecto de Vênus com Júpiter aí rolando especialmente na terça para quarta-feira, tá? O que mais aí da cola? Importante para a expansão de metas materiais, financeiras, parcerias nos negócios também, dá uma ampliada aí nos contatos de trabalho, né? Também ajuda para quem é autônomo, para quem é empreendedor, bom aspecto de Vênus com Júpiter, com Mercúrio com Júpiter, amplia contatos, é positivo para uma ampliação de contatos, de interação, de aprender também com informações ou, né, nutrir das percepções de outras informações que agreguem para o nosso fazer, para os nossos estudos, para o nosso trabalho. Para assuntos de fé, espiritualidade, a gente tem umas sacadas legais de percepção também, de cair a ficha, né? E para relacionamento, escancar algumas verdades, né? Escancara, flui algumas conversas, algumas exposições também, ajuda a fazer planos a dois, né? Vênus, Júpiter, né? Tem toda aí uma dinâmica importante no começo da semana. Favorece melhor percepção de sentimentos nas relações, condição positiva para vivermos as que já temos também de uma maneira diferente, com mais conversa. Isso, Cássia, networking, muito bom. Essa palavra é ótima, o networking, né? Aquela indicação, né? Aquela troca, aquela interação. Às vezes gente que pode te indicar para aquela outra pessoa, dá umas, né, trocas, né? De repente indica o seu trabalho para alguém, ou você indica para uma pessoa e faz um bem bolado, né? Dá uma interação, uma expansão nos contatos de forma bem positiva, de forma bem expansiva. E para questões de romances, manifestações românticas também, muito positivo, muito especial, né? Para quem faz mentoria, para quem dá aula, né? Sempre é ótimo, gente, um trígono Mercúrio-Júpiter, né? Porque além da expansão da informação, a gente flui melhor os conhecimentos, né? A gente sente que consegue explicar aquilo que programou. Porque de vez em quando está meio embaçado, só você
ensaia para falar. Quando vê, você fez um monte de explanação, não falou aquele ponto ideal, né? Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, flui melhor, né? Também para quem é fisioterapeuta como a mnemônica, é isso aí. Aqui é falar com o mister de um... muito bom, mnemônica, dá uma interação, né? Dá uma interação, dá uma expansão dos contatos, do networking. Isso é bem positivo ao longo da semana. Tá fazendo contatos de norte a sul do país. É isso aí. Dá uma troca, né? Mesmo que não dê um up por agora, mas já fica ali engatilhada as coisas, alguma questão, para depois dar uma ampliada, né? Então isso vai dar fluência. Você quer a temporada sagitariana? Calma, Fernanda Drebs, calma, tem mais uma semana escorpiana ainda. Vamos celebrar, ó, todos os escorpianinhos bonitinhos, deixa 30 graus para cada signo. Ah, vamos ser seletivos com a turma escorpiana também. Deixa que já já vem a sagitarianada, galera centaurica, né? Aquela barulho do cavalo, né? Tá chegando, centaurada tá chegando. Mais uma semaninha. Mas por falar em Sagitário, o que mais aqui de Mercúrio e Júpiter? Bom para mentoria, bom para quem ensina, partilhar conhecimentos, trocar, né? A pessoal aí da fisioterapia se interagindo aqui na live. Tá vendo que legal? Tá vendo o bom aspecto Mercúrio-Júpiter? Né? Trocando umas ideias aí no networking da live, ó. Bom aspecto, o Mercúrio e Júpiter é meio aquele aspecto do animador de excursão, né? Bom aspecto Mercúrio e Júpiter, né? Aquele, né? Vamos lá, galera! Uhul! Né? Bom aspecto Mercúrio e Júpiter tem sempre um quê do animador de festa, de excursão, né? Aquela galera que gosta de aliado, né? Um papo mais abrangente, né? Deu uma travadinha aí, mas está fluindo. Então tem uma dinâmica bastante marcante. Chegou aí o Tiago Cordeiro, falou de Mercúrio e Júpiter, chegou o Tiago Cordeiro, tá vendo? Falar em comunicadores, né, expansivos, chegou o Tiago Cordeiro. E aí, meu ilustre, boas-vindas. Então, aí é isso. Então, pessoal, tem essa questão também. Mercúrio, bom aspecto. Júpiter é positivo para falas positivas, para incentivos. Tá bom para incentivar um familiar, um parente, né? Para fazer uma troca de incentivo, dar uma animada geral, né? E na quarta-feira, nós temos na semana Vênus ingressando em Sagitário e Mercúrio ingressando em Sagitário. Então, quarta, Vênus ingressa em Sagitário, Mercúrio ingressa em Sagitário. Então, são aspectos especiais aí de uma vibe sagitariana já positiva, para ampliar conhecimento, para troca, para movimentos de contatos à distância, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma arte aqui de Vênus em Sagitário para não travar o nosso brinquedo. Aqui, ó, Vênus ingressando em Sagitário na quarta-feira. Vênus em Sagitário. Na tua lua, né, Odeia? Então já dá uma embelezada, já fica com mel, né? Então tema... o vídeo da feira, o pessoal gosta do vídeo da feira com quinta-feira das filmadinhas por lá. Parece lá, Tiago Cordeiro, parece lá, paga um pastel para nós, paga um pastel, que pastel tá cá, subiu o pastel, hein? 9 conto o pastel na feira da Zona Norte. Então, né, é isso aí, ó. Então vamos arquitetar aí o preço da feira. Então, Vênus em Sagitário, gente. Vênus em Sagitário é um bom indício para mais humor, mais esportividade nas relações, né? Considerar mais a importância da nossa fé. Mercúrio entrando em Sagitário na quinta-feira também, né? A gente dá uma descambada para a fé, né? Você gosta do vídeo da feira, Beatriz? Que legal, o pessoal gosta da feira. Então, é um tempo interessante para prática, exercício de questões do positivismo, da gente dar uma ampliada, né, no lado positivo, exercitar o lado idealista, interagir com questões culturais mais amplas, coisas de estrangeiro que a gente gosta. Pastel de feira é muito bom, né, Fernanda? Então, dar esse tempo de Vênus chegando em Sagitário é
é especial para a gente dar uma melhorada no humor, não ficar tão ranzinza nas relações, não ficar, né? Uma configuração que a gente aprende com ideologias diferentes, né? Ideologias diferentes de uma maneira geral. Tá com Vênus na Revolução, Beatriz, Sagitário, é bacana, dá uma interação com contatos à distância também, com troca em relação a temas de cultura. Isso é bem interessante, interação cultural com outras pessoas, aprender com o que outras pessoas tendem a proporcionar. É um tom aí desse tempo de Vênus por Sagitário, Mercúrio chegando em Sagitário também, né? A questão de Vênus em Sagitário, gente, quem tem estélio em Sagitário, ou Tiago, quem tem estélio em Sagitário dá uma acentuada na comunicação, dá uma franqueza, né? Aliás, é isso que eu ia falar. Vênus em Sagitário, às vezes, para relacionamento, é um pouco sincerão, né? Dá uma clareada, dá uma franqueza na forma de se expressar, de colocar sentimento, de colocar assunto, pode não conseguir disfarçar muito. É o famoso só leio verdade, só digo verdade. Vênus em Sagitário, Mercúrio em Sagitário, um tanto ali na lata, dá uma escancarada no assunto qual que é. Vamos falar, né? Vamos falar a verdade. Então dá um fator de verdade, dá um fator de verdade. Então é um ponto importante para uma escancarada, às vezes, em questões que envolvam relacionamentos. Ingressos assim em Sagitário é interessante para uma amplitude de contatos à distância, né? Vai ter aspectos de Vênus e Mercúrio com Júpiter e depois eles ingressam no Sagitário, que é regido por Júpiter, né? Então tem uma vibe bem intensa aí do Mercúrio em Sagitário na quinta-feira chegando também, né? Então tem uma vibe bem especial, bem marcante, né? Aí a Kátia lembrou bem. Vênus, Mercúrio em Sagitário tem um lado bom da franqueza, do otimismo, da positividade, da comunicação ampla, né? Às vezes tem o lado do animador de excursão. Uhul, vamos lá, galera! Todo mundo dançando, né? Pau de cintura, saúde é o que interessa, né? Então uma espalhada. Agora, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes Mercúrio em Sagitário é como a Kátia disse, aí vem as patinhas do centauro de vez em quando no peito da pessoa. Então um cuidadinho ali para não exagerar um pouco no tom, né? Cuidadinho ali para não exagerar um pouco no tom. Então, a pessoa às vezes a pessoa tem o Mercúrio em Escorpião, Mercúrio em Peixe, Mercúrio em Libra, né? Gosta de falar mais elegantemente, gosta de uma fala um pouco assim. Aí chega o Mercúrio em Sagitário, Vênus em Sagitário. Ai, gente, tudo bom? E aí, galera? Né? Às vezes dá uma intimidade. Então, às vezes a gente tem que dar um pouco de compreensão com certas pessoas que se comunicam de uma forma mais expansiva, que é o jeito dela. E tem outras que, né, são... Às vezes você vai num lugar, a pessoa já chega falando, todo mundo, e aí, como é que você tá, né? Aquele lado expansivo, é um time Mercúrio em Sagitário, Vênus em Sagitário. Então, não é, Kátia? Né? Tem um pessoal que chega chegando na comunicação. Então a gente fica um pouco propenso a notar um pouco umas falas mais exaltadas para um lado bom, né? Expansivo, né? A Fernanda gosta, a Fernanda adora uma interação. E aí, você vem sempre aqui, você está gostando, né? Então tem um lado assim, mas tem outras que gostam de ficar na dela, né? Fica ali, Mercúrio em Capricórnio, por exemplo, um pouco mais assim, né? Então é um time aí de percepção da expansão da comunicação. Não é, Fernanda? Fernanda dá aqueles sustos na galera, né? Então, a Deia Duarte também, né? A comunicação mais expansiva é bom para essa interação mais cultural, é bom para a gente também perceber a referência de pessoas conhecedoras com a comunicação e aquelas que são muito cascateiras com coisas que falam também, porque tem um lado positivo, né, do ingresso e tem um lado um pouco mais exagerado, ainda mais em se tratando de Sagitário, né? Tem um lado ali um pouco... Ele aumenta e inventa às vezes, né? Ele põe um pouco de
um tempero, dá uma expansão na informação. Então a gente pode perceber um pouco esse momento com o ingresso de Mercúrio em Sagitário, de Vênus em Sagitário, mas sempre é bom Mercúrio em Sagitário para aperfeiçoar conhecimentos, né? Especialmente no final da semana. Então, como os dois vão entrar juntos, galera, olha só, né? A Vênus ali na quarta-feira e o Mercúrio na quinta. Então, como os dois ingressam em Sagitário, é especial para a gente poder, de repente, também ampliar conhecimentos, informações com quem sabe, com quem conhece, com referências importantes, aquele professor, aquela pessoa um pouco expert que a gente gosta de ouvir falar no nosso trabalho, ou ver um vídeo aí de astrólogo, de um personal, de um, né, culinário, qualquer área que a gente, né, se dedica, tem sempre alguém que a gente tem uma referência. Então a gente dá uma olhada, o que essa referência está falando, o que essas referências estão colocando para dar um estalo, né? Esse período, Mercúrio, bom aspecto com Júpiter, Vênus, bom aspecto com Júpiter, e depois os dois em Sagitário, são bons indicativos para aperfeiçoar conhecimentos, aperfeiçoar interações e incrementar aprendizado de maneira geral. Bom para contatos à distância, para uma planejadinha aí de viagem, quem está interessado em planejar viagens, é um tempo interessante também, certo? E para concluir o céu da semana, deixa eu ver outras questões de Mercúrio em Sagitário. Tem tendências a debates, né? Porque Mercúrio é o planeta da comunicação. Sagitário é um planeta associado às questões que envolvem ideologia, fé, sabedoria, religiosidade. Então, quando o Mercúrio ele está exilado, então às vezes o Mercúrio ele pode acentuar a comunicação dos temas ideológicos, né? O Gipíris é na 8, então podem ser assuntos mais íntimos, assuntos mais confidenciais. É interessante para terapia, para coisas de repente que dão um tom investigativo, né? Então é um tempo interessante nessa questão. O Mercúrio em Sagitário tem essa questão da tendência a debates. Então, não entrar muito na onda em quem bota a banca de saber, sabe? Tem às vezes uns aí, né? A gente sempre é propício a perceber gente querendo botar banca, botar aí, né? Um lado interessante. Mas é propenso aos debates, é propenso a uns debates assim, pelo menos uns debates cordiais, porque Sagitário, mesmo na questão do exagero, o Sagitário tem um lado diplomático, um lado ético. Não pode ter um debate sobre ética, seja aí do condomínio, seja do trabalho, seja de algum lugar, né? Já falou sobre o trígono Marte aplicando Saturno. Então, o Kátia, Marte e Saturno é bom para questões a longo prazo, né? Para questões a tempo. Na verdade, não é trígono, né? A gente não tem aspecto Marte-Saturno essa semana, né? Deve ser algo natal que você está falando, né? Marte e Saturno é bom para estratégias a longo prazo, tá? Quem tem no mapa natal, certo? Fernanda, Mercúrio em Sagitário, assim, às vezes dá uma propensão a desvendar alguns sabichões, né? Mas é interessante porque formata alguns debates, algumas disposição para aprendizados e conhecimentos também, que dão uma tônica geral, né? É bom para esse tempo aí de debate sobre meio ambiente, sobre leis, países, né? A COP27, né? Dá essa dinâmica maior para os debates, né? Num geral, sobre questões mundanas, num geral. Tá? E para terminar a semana, galera, nós temos. Falamos só de aspecto bom, né? Mas tem um aspectozinho tenso aí do meio da semana em diante, que, né? Senão nem tudo são flores, né? O Marte quadratura Netuno, ó, de ali para quinta-feira em diante. Marte mais tenso com Netuno, quadratura Marte-Netuno. Quadratura Marte-Netuno, gente, atenção para Odeia, bem lembrado, Copa do Mundo, esportes, né? Mais esse fervor, esse debate dos países, né? A gente fala mais do jogador de outro lugar, né? Lembra que a seleção tal
vai jogar, tem a Sérvia, a Suíça, faz aquela lista, né? As estatísticas da seleção sérvia, a Holanda que não perde a não sei quantos jogos, né? Mercúrio em Sagitário, tem um incrementozinho extra nessa questão. Tá? E Copa vai ser bem acalhado, vai ser bem entretida, né? Nesse tempo de Mercúrio e Vênus em Sagitário. O Marte-Netuno dá uma atenção para que não haja dispersão, especialmente do meio da semana em diante. Atenção para não dispersar à toa no assunto profissional, na parte afetiva, no relacionamento, não viajar, né? Não dar uma viajada só porque a pessoa não deu um sinal de vida. Né? COP27, é isso aí, Bel. Então, o Marte quadrado Netuno aí ao longo da semana, atenção para não termos dispersões, né? Não fantasiarmos coisas além da conta, né? Quadratura Marte-Netuno, a gente dá uma viagem, a pessoa fica sujeita a dar uma viajada na maionese, né? Pessoal aí parando estrada à toa, pessoal aí cantando hino em quartel, né? Menos, né? Menos, né? Dá uma diminuída, né? Bota, né? Como colocou na live, bota um Djavan, né? Bota um Djavan para dar uma arejada na cuca, né? Marte quadratura Netuno às vezes dá uma exagerada no fanatismo, tem que ter um cuidadozinho para não ficar muito fora da realidade. Né? A gente vai perceber isso um pouco mais ao longo da semana nessa quadratura Marte-Netuno, porque aflora alguns embates de fanatismo. Então, uma tensão aí para a gente não. Acho que esse clima de Copa pode acentuar um pouco um certo, né, extremismo, tá? Porque Marte quadrando Netuno vão ter aqueles mais wows, né? E tem aqueles mais tá? Amantes do Uruguai, amantes de outros times, né? Então tem lado, né? Tem uma questão. Fala aí, René, fotógrafo! Quanto tempo! Nosso ilustre aquariano, muita honra recebê-lo aqui na minha live. Então a gente está falando aí do céu da semana de 13 a 19 de novembro. Então, para terminar, Odeia Duarte, o pessoal fica viajando. Atenção com viagens, atenção com dispersões, quadratura Marte-Netuno. Marte é um planeta associado a ações, a atitudes, né? Netuno é um planeta associado ao que envolve no real, a dispersões, né? Então, desafio com foco, cuidado para não desviar do foco, não perder o foco com coisas úteis e necessárias, né, para não dispersar à toa com bobagens, né, com assuntos muito fanáticos, né, com quem discorda da gente, e de repente a gente vê que não vai conseguir convencer. Né? A pessoa tem a opinião dela, a outra tem a nossa. E às vezes o Marte-Netuno tem uma cisma de querer, né, tentar fazer uma lavagenzinha lá na cabeça do fundo. Nada, bicho. O cara pensa do jeito que ele pensa, deixa ele mudar do jeito sozinho, né? Então não tem jeito, né? Ou na dele e você na tua. Então quadratura Marte-Netuno é isso. Exercício de paciência com os losers, né? Exercício de paciência com quem quer curtir um Magão Caetano, outro quer curtir um Gustavo Lima, um que te dá lá e ok, né? Mas cuidado para não criar tensões com essas diferenças e também para que não haja dispersões em função de assuntos banais, às vezes, que tirem a gente do foco. Né? Não é, Bel? Tá rindo, né? Então, esse é um tempo interessante aí para ponderação com o que é essencial e interessante, né? O que é necessário no foco. Certo? Então, para terminar aí, quadratura Marte-Netuno, atenção para não se desgastar à toa, para não perder energia à toa. Coisas que a gente lida no dia a dia, na rotina, né? Um assunto, né? Se travou um pouco aí, gente, eu estava dizendo assim, atenção para não ficar bitolado com assuntos pouco relevantes, tá? Não ficar bitolado com assuntos desnecessários que tirem a gente do foco, certo? Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Estão me lendo bem? 1, 2, 3, teste som. Vão dando um sinal aí.
Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 13 a 19 de novembro. Quero agradecer a todos aí pela presença, pela atenção no domingo à noite. Desejar ótima semana a todos, calma e elegância, né? Atenção para não dispersar à toa aí na quadratura Marte-Netuno, né? Mas aproveitar esses bons momentos, bons aspectos de Mercúrio e de Vênus, tanto com Plutão, tanto com Júpiter, né? Positivo para essa integração de conhecimentos, de saberes, de aperfeiçoamento. Obrigado, Fernanda Drebes. Obrigado, pessoal aí, Kátia. Então, um tempo aí especial para essa questão geral dos assuntos de aprendizado, de novos conhecimentos, tá? Num sentido geral. Eu fiquei devendo, né, Fábio? Então, Júpiter-Netuno, né? Não é Netuno-Plutão. Júpiter-Netuno é um ciclo. Júpiter-Netuno acontece de 13 em 13 anos, né? Então, por exemplo, a Gal nasceu com Júpiter-Netuno, o presidente eleito nasceu com Júpiter-Netuno, né? Então, quando acontece Júpiter-Netuno no céu, é uma transição, é um ciclo, é um upgrade, né? Às vezes é um fim de ciclo, tá? Então, e às vezes é um começo de questão. Então, às vezes uma questão marcante impacta numa transição, né? No caso da Gal, como provavelmente houve outros aspectos, né? O Júpiter-Netuno foi condizente com uma questão até do plano espiritual, até do plano, né, da casa da transição, casa de morte. Então, além disso, é provável que outros fatores possam ter também impactado a questão física, de saúde em geral, mas impactou ali num fim de ciclo, um simbólico fim de ciclo espiritual, digamos assim, certo? Então, pessoal, Céu da Semana de 13 a 19 de novembro. Obrigado a todos pelo contato, pela audiência. Abraço a todos, ótima semana. Tchau!